Me responde uma pergunta. Como você aprendeu a fazer todas as coisas que você sabe? Pense em coisas específicas, por exemplo, como você aprendeu a ir até o seu trabalho. Ou talvez, uma pergunta um pouco mais complexa, como você aprendeu a andar, a correr, a pensar ou pegar as coisas com as mãos. É bem estranho a gente pensar nisso, né? Mas para surpresa de ninguém, a gente nasce sabendo nada. Apenas com alguns instintos, como respirar, por exemplo. Mas a maioria das coisas a gente não sabe e a gente precisa aprender na prática. Porque aprender é o que o nosso cérebro faz de melhor. Porque desde recém-nascidos, a gente tem a incrível capacidade de absorver tudo ao nosso redor como uma esponja. E mesmo que a gente nunca mais lembre dessas coisas, o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de armazenar informações. Porém, nós não temos muita opção na hora de recuperar e acessar essas informações. Mas as informações, elas estão armazenadas na nossa mente de alguma forma, em algum lugar. Mas existe uma forma de você hackear sua mente para conseguir ampliar sua capacidade de usar tudo de bom que você absorve ao seu favor, ou eliminar as coisas ruins que você absorveu e ainda criar novos padrões mentais no lugar daqueles que menos te favorecem. E é exatamente isso que eu vou te ensinar até o fim desse vídeo. Para quem é pai ou mãe, sabe que dar o exemplo é mais importante do que falar ou mandar no seu filho. Porque muitos dos hábitos que ele vai vir a desenvolver e as palavras que ele aprendeu ao longo da vida vão surgir exclusivamente do seu vocabulário. Então, se você não quer ver a sua miniatura falando palavrão, você precisa eliminar os palavrões da sua vida. Não apenas palavras, mas também iluminação, imagem, som e música também são capazes de estabelecer uma série de parâmetros para a cabeça de um ser humano que ainda está em formação. E como você já deve saber, expor as mentes jovens ao excesso de estímulos digitais nos dias de hoje resultam em uma série de problemas cognitivos, emocionais e até físicos. Deixar um celular na mão de uma criança muito jovem acaba criando dificuldades de concentração, má formação no crescimento, porque a produção do hormônio de crescimento é fotossensível. Além da dificuldade de aprendizado, exposição a conteúdo violento e muitas vezes pornográfico, dores nas costas, no pescoço, enfim, são uma série de problemas ruins. E esses são problemas atuais que as novas gerações enfrentam. Mas como você vai ver daqui para frente, na minha e na sua época, também existiam problemas relacionados aos estímulos e incentivos quando a gente era criança, que podem ter sido responsáveis por ações ruins que você leva até hoje na sua vida. E aí que entra o grande assunto desse vídeo. E você deve estar se perguntando, mas o que é hackear o cérebro e como eu vou usar isso na minha própria vida? O biohacking nada mais é do que utilizar o conceito tecnológico mais o biológico para atingir o ápice do seu desempenho. E pode até parecer complicado, mas calma aí que eu vou te explicar o que é isso. Misturar a tecnologia com o seu biológico vai muito além de usar um aplicativo para medir a sua pressão arterial ou usar um tênis que te faça correr melhor. Se trata de entender como o seu cérebro funciona e de aprender novas formas de realizar as atividades que você faz. Não é sobre hackear o seu corpo literalmente, né? Até porque a gente não tá num futuro cyberpunk em que você insere chips ou implantes que modificam o funcionamento do seu corpo, por mais que o Elon Musk esteja tentando muito fazer isso. Mas trata de mudar os hábitos, tendo como norte o funcionamento do seu corpo. E isso nos leva ao primeiro tópico que eu vou abordar sobre o biohacking aqui no canal, que é a neuroplasticidade cerebral. A neuroplasticidade nada mais é do que moldar o seu cérebro para realizar atividades e criar hábitos e abandonar vícios. Mas presta bem atenção, porque agora eu vou te dar exemplos práticos de como isso funciona na sua vida. Sabendo como seu cérebro funciona, você começa a ter poder sobre a sua própria mente, até se tornando capaz de mudar a forma com que você mesmo pensa. A neuroplasticidade é a plasticidade que os seus neurônios têm de realizar em novas ligações, de novos aprendizados e esquecer hábitos antigos. Você pode querer aprender a criar o hábito de caminhar, de correr, de fazer musculação, fazer calistenia, jogar futebol, basquete, dançar ou outra atividade que seja positiva que faça sentido para você. Só que pelos mesmos princípios que você pode cultivar bons hábitos, você aprende como é viver afundado em pornografia, redes sociais, cigarro, bebida e cafeína. E se algum desses é o seu caso, como é o da maioria dos homens atualmente, agora você pode e deve desaprender esses vícios para mudar de vida. Vamos pegar o caso das redes sociais, que é algo que você sempre me manda mensagens aqui no canal e no Instagram. Você precisa entender que abandonar o vício em redes sociais, por exemplo, em alguns casos inclui estar preparado para sair completamente de algumas redes de forma definitiva. Porque se desligar de um hábito pode ser tão difícil quanto criar ele.
E geralmente os hábitos ruins costumam ser adquiridos facilmente, enquanto os bons hábitos são mais difíceis de serem cultivados. E no caso do vício em redes sociais, não adianta deletar suas contas e continuar tendo hábitos e gatilhos ruins. A estrutura das redes sociais foi feita para alterar a forma de pensar e de te tornar dependente delas sem que você perceba. Mas isso, felizmente, tem uma solução. Você é capaz de reverter os estragos causados pelo excesso das redes, não apenas saindo, diminuindo, controlando ou se mantendo ocupado de novas atividades. É preciso entender que abandonar o vício nas redes sociais é abandonar os vícios de uma vida antiga. Então você vai precisar de um trabalho constante, um trabalho que precisa ser treinado e desenvolvido pelo resto da sua vida. Porque não adianta querer abandonar o vício nas redes por um tempo para depois voltar a usar mais do que você usa agora, como se quisesse descontar nisso o tempo que ficou sem usar. Entenda que remodelar a neuroplasticidade cerebral pode ser bem difícil no início, mas quanto mais você aplica, mais fácil no longo prazo vai ficando. É indispensável que você regule a sua hora do sono, se torne uma pessoa mais organizada, melhore a sua alimentação, construa hábitos alimentares saudáveis, priorize a sua saúde mental em primeiro lugar, cuide mais do seu corpo e estabeleça uma rotina de exercícios que te agradem. Esse é o grande segredo que vai te levar aos resultados que você quer para descomplicar a sua vida. Por isso que eu quero deixar claro também o seguinte: não adianta sair das redes sociais e ficar jogando videogame até as 3 horas da manhã. Não adianta deletar as suas redes sociais e comer McDonald's toda semana. Para colher os resultados para uma vida tranquila e descomplicada, é necessário você ter disciplina e fazer as coisas com determinação, sabendo que os frutos que você vai colher lá no futuro são muito mais recompensadores do que os prazeres imediatos ou uma recompensa instantânea que é meia boca. Você precisa levar a sério o quanto o aprendizado disso que eu tô te falando pode mudar a sua vida. Eu te ensino a colocar em prática tudo isso de um modo completo no meu curso, que é o Vida Descomplicada, onde você vai trilhar um caminho com aulas completas sobre rotina, organização, alta performance, mentalidade e até relacionamentos. Se você tem interesse em participar da nova turma do Vida Descomplicada, que está saindo agora em novembro, vai aqui na descrição do vídeo e clica no link da lista de espera e se cadastre. Eu recomendo que você não fique de fora, porque vai estar rolando uma promoção exclusiva para Black Friday, somente para quem estiver na lista de espera. Além disso, você vai ter acesso a uma comunidade exclusiva no Vida Descomplicada, onde você vai encontrar pessoas com os mesmos problemas e os mesmos objetivos que os seus, além de ter contato direto comigo, já que eu também participo do grupo. E eu gosto de dizer que o processo de se aprender algo novo é como caminhar em uma floresta de mata densa. No início é completamente desconfortável e difícil, porém, cada dia que você vai fazendo o mesmo caminho, ao longo do tempo, uma trilha vai se formando no meio dessa mata. Porque você já andou tanto pela mesma trilha que todos os obstáculos, as pedras e os galhos que estão no meio do caminho foram removidos ao ponto da trilha estar completamente nivelada em relação à mata densa. Eu acredito que um dos sinônimos de aprender é repetir várias vezes, porque como dizia o falecido professor Pierluigi Piazzi, aula dada é aula estudada. Hoje, o nosso cérebro só aprende dessa forma, então pegar algo que você nunca viu na vida e se comprometer em aprendê-la significa ler, ouvir, pedir explicação e realizar exercícios várias vezes. Até chegar ao ponto em que você já fez tanto que faz até de forma automática, e quando chega no resultado certo ou termina a tarefa, para você pareceu a coisa mais fácil do mundo. Seja estudar matemática, seja aprender a dirigir, muitas horas são necessárias para que você aprenda essas coisas, para que você tome posse daquilo e também, é claro, de não ter o medo de errar. Porque como já diz o velho ditado, quem não erra não aprende. Existem sim pessoas com habilidades e prodígios capazes de pegar uma tarefa que nunca viram antes e com meia dúzia de palavras e de explicações já saem fazendo e acertando tudo. Mas para isso existem duas explicações lógicas. Primeiro, a pessoa é de fato um ser de intelecto diferenciado, que não é o meu caso e provavelmente também não é o seu, ou a pessoa já tinha algum conhecimento prévio sobre o assunto que foi ensinado em casa ou no seu ambiente de convívio. Quando você quer aprender uma coisa nova que você tem interesse ou gosta, o aprendizado acontece de uma forma muito mais natural e muito mais rápida. E para entender melhor como isso funciona, a gente precisa olhar para o cérebro como uma máquina. Dentro dessa máquina existem uma quantidade absurda de neurônios. São bilhões de neurônios que se conectam entre si e transmitem pequenos pulsos elétricos. As informações, elas trafegam por esses pulsos elétricos e com o aprendizado que você for adquirindo, você cria novas conexões neurais. E toda vez que a gente precisa acessar uma determinada informação, quanto mais a gente pratica ou ela é comum no nosso dia a dia, mais rápida
dúvida é a conexão entre esses pulsos elétricos, e a informação chega muito mais rápida até o nosso consciente. Para quem dirige um carro manual, por exemplo, deve se lembrar de como foi difícil no começo para aprender, porque a gente deixa o carro morrer, aprende a trocar de marcha, aprende qual é a hora certa de virar a esquina, de dar seta, ou pisar no pedal correto e tudo mais. Foram todas atividades muito dificultosas no início, quando a gente aprende a dirigir. Mas depois de tanto dirigir, todos os dias indo para os mesmos lugares e até alguns novos, com o tempo você faz tudo com extrema facilidade. E é exatamente disso que eu tô falando. E como a gente tá falando sobre conexões de informação, uma forma incrível de ampliar as nossas capacidades e aprender uma nova habilidade, como a programação. E adivinha só? Eu tenho uma oportunidade incrível para você, que é a imersão Dev na Alura. Uma jornada de 5 dias que vai te levar do absoluto zero ao seu primeiro projeto em HTML, CSS e JavaScript. E o melhor, totalmente gratuito, com aulas exclusivas desenvolvidas pelos experts Paulo Silveira, Rafaela Ballerini e Guilherme Lima. Você vai vivenciar uma evolução diária com desafios práticos que vão consolidar o seu conhecimento em programação. E não para por aí. A Alura preparou uma estrutura incrível para essa imersão. Vão ter encontros ao vivo, acesso a uma comunidade exclusiva no Discord e apoio do time de instrutores dos grupos de estudos diários. Você vai ter a chance de criar um projeto do zero que vai poder adicionar ao seu portfólio, e ainda ao assistir a todas as aulas, você ganha um certificado da Alura para compartilhar no seu currículo. Mas presta bem atenção, essa é a última imersão Dev do ano, que vai acontecer dos dias 13 a 17 de novembro. Essa é a sua chance de mergulhar de cabeça na programação ainda em 2023 com a maior escola online de tecnologia do país. Então não perde tempo e acessa o link aqui na descrição e faça sua inscrição na imersão Dev agora mesmo. Mas então, voltando ao assunto, guardar informações importantes é tão importante quanto eliminar informações inúteis. Quando você abre mão de memorizar informações inúteis ou temporárias, você abre espaço para decorar um infinito de informações que podem ser muito mais úteis para você. Por exemplo, o Waze, para nos indicar caminhos mais eficientes, e com isso a gente pode liberar mais espaço na nossa mente para assuntos mais importantes. Claro que é importante você decorar rotas e trajetos para não depender do seu celular para tudo, e saber dirigir de forma mais segura desviando de alguns lugares perigosos. É preciso sim a gente decorar coisas que são essenciais, mas para que você vai guardar coisas que não importam ou que não fazem diferença? Outro fator que é muito importante a gente entender nesse processo serve para os nossos hábitos e vícios, que para o nosso cérebro em específico não há diferença nenhuma entre as duas coisas. Se você cresceu numa casa onde todos são fumantes e te passam desde criancinha a ideia de que é algo comum, as chances de você se tornar um fumante depois dos 18 são muito altas também. Isso ocorre porque desde pequeno você vai adquirindo comportamento e se acostumou com os gestos e com o cheiro da fumaça. Da mesma forma como a bebida alcoólica e muitos outros maus comportamentos. Um vício nada mais é do que algo que você começou a fazer, continuou e que vai ter uma imensa dificuldade em se desprender desse hábito. Existe um ponto sem volta no caso de fumantes precoces em que nas primeiras tragadas eles vão odiar o cigarro, mas depois de fumar um maço ou dois, se eles insistirem, vão ficar viciados. Uma característica comum do vício é quando a pessoa tem ciência de que aquilo faz mal, quer parar, mas simplesmente não consegue vencer o ambiente que a favorece, os gatilhos que a causam ou a sua própria vontade. O ambiente pode ser um grande fator, porque há não muito tempo atrás, quando nós que nascemos antes dos anos 2000 éramos crianças, era comum serem vendidos cigarrinhos de chocolate para irem cultivando na mente das crianças a imitarem os mesmos comportamentos do pai ou mãe fumantes. Os doces eram até posicionados perto dos cigarros nas antigas padarias e lojas, porque o adulto já tinha a praticidade de comprar o seu cigarro e um doce para o seu filho e de tabela já ir associando o sentimento de prazer do doce à imagem do cigarro, que era um grande absurdo. As campanhas publicitárias em décadas passadas eram extremamente abusivas e usavam, assim como hoje, muita psicologia e manipulação para moldar o comportamento, induzir, convencer e sugerir ou induzir uma ideia que com o tempo representasse a compra do produto que elas vendiam. Então algumas leis foram criadas ao longo dos últimos anos com o surgimento do CONAR. Então muitas propagandas consideradas nocivas para o consumidor deixaram de ser propagadas. Mas com o crescimento da internet, as empresas acharam novas formas de moldar as massas e induzir o comportamento das pessoas, fazendo com que elas aprendessem que era legal e bonito de acordo com seus interesses. As novelas, músicas, artistas, influenciadores, filmes, banners ou pôsteres sempre encontrarão uma forma de venderem ao máximo que puderem, e nem sempre levando a vida das pessoas do outro lado em consideração. E elas sempre vão estar presentes na sua vida ou na sua mente para que você se habitue a consumi-los. Bilhões de dólares foram destinados para que a estrutura das mídias sociais se tornasse um ambiente raso de aprendizado e cheio de incentivos e estímulos luminosos. Tanto que a palavra comprar já nem é muito usada mais nas redes sociais, mas você já está tão condicionado e habituado com essa matrix que comprar já é o pensamento padrão
nas redes sociais. Essas conexões que a gente cria no nosso cérebro não são apenas para conteúdos acadêmicos ou vícios, são também para a fundação dos nossos hábitos. Quando você era pequeno, você não escovava os dentes todo dia, e tenho certeza que a sua mãe era a pessoa que te cobrava. No começo ela até escovava por você, pegava na sua mão e mostrava como se fazia, até chegar um momento que você já sabia escovar sozinho. E hoje em dia, você como uma pessoa adulta escova automaticamente, após as refeições. Você não precisa de ninguém para te avisar o que deve fazer na hora de fazer, você tem o hábito de simplesmente ir lá e escovar os dentes. Assim como o seu banho, sua higiene, se alimentar, ir para o trabalho, etc. Todos os nossos hábitos são resultado de uma aprendizagem, podendo ela ser condicionada ou não. Quem pratica caminhada, por exemplo, dificilmente alguém que pratica caminhada regularmente começa fazendo isso jovem, aos 5 ou 6 anos de idade, por exemplo. A pessoa foi se condicionando a caminhar para atingir um determinado objetivo. Perder peso, melhorar o coração, esfriar a cabeça ou simplesmente ter um lugar para ouvir uma música em paz. Então, o primeiro passo para refazer a sua vida é começar a prestar atenção nos hábitos mais antigos e maléficos que você carrega consigo há tantos anos. Porque muitos deles você carrega por conta de influências externas e de cultura familiar, e que você provavelmente nunca parou para pensar de onde eles vieram e por que eles são tão ruins para sua vida. E a partir do momento que você entende quais são esses hábitos, pode começar a trabalhar em removê-los da sua vida, para dar mais espaço para novos bons hábitos. Que inclusive é essa maneira mais fácil de mudar um hábito, substituindo uma resposta negativa aos gatilhos do dia a dia por uma resposta positivo. E fazendo essas pequenas mudanças, você já começa a perceber muitas diferenças em como você se comporta ao longo dos dias, porque você vai literalmente manipular o seu cérebro a fazer o que você quer, e não o que os outros querem ou dizem que você deve fazer, que inclusive é um dos maiores fatores de mudança que um estilo de vida minimalista vai trazer para sua vida. Pois assim como o dinheiro, as ferramentas, as redes sociais, o trabalho, os relacionamentos, tudo tem um lado bom e um lado ruim, e o seu cérebro também tem. E o que você precisa aprender a fazer é entender melhor e enxergar como acessar e focar no lado bom de cada uma dessas coisas para viver uma vida mais tranquila e descomplicada. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, e se você gostou, não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou e quais assuntos você quer que eu traga aqui no canal. Lembrando que a lista de espera do Vida Descomplicada tá aqui na descrição também. E também não esqueça de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Então a gente fala logo mais e valeu!